Olá! A ideia para hoje é um colete dupla face, um lado em jacar, um lado em mesclado. Esse colete já foi feito um vídeo com ele recentemente. Não esse mesmo, esse é uma outra peça feita dessa mesma forma, usando mesclado, usando jacar e entre os dois uma fibra. Nesse mesclado eu usei 3 cores: bordô, preto e cinza. As duas cores, cinza e preto, também compõem o jacar, então ele fica bem harmônico. O acabamento eu prefiro sempre numa cor mais escura. Se a pessoa quiser usar no lado mesclado, ela consegue, com esse acabamento aqui, deixar o trabalho nessa posição. A gola também, ela é reversível. A manga também, com acabamento em 2x1, feito apenas na máquina. Aliás, a peça inteira é feita apenas na máquina. Só que a cliente que pediu esse colete, que ele é bem comprido, ela pediu também manga, só que uma manga avulsa. E é o que nós vamos fazer hoje, nesse vídeo. Uma manga que também é reversível. A manga vai avulsa para a cliente e ela coloca no lado que ela quiser, apenas costurando. E a costura é sempre feita embaixo desse acabamento aqui. Para a manga, eu coloquei 80 pontos. Vou trabalhar apenas com 2 fios de cada vez, 2 fios de cinza e depois 2 fios de linha preta. Aqui, iniciei com linha de outra cor, um fio de separação para depois puxar e a linha de outra cor sair. Agora, só coloco no carro a linha principal. Vou tecer 10 carreiras no começo. Uma regulagem alta. Sempre vou fazendo marcações com regulagem alta, onde depois, na outra cor, eu vou apanhar os pontos. Volto na regulagem 6. E faço o aumento. Aqui eu vou fazer aumento sempre contando no marcador de carreiras. A cada 8 carreiras eu vou fazer aumento. Fiz uma carreira em regulagem normal, faço 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na 7ª carreira, aumento a regulagem. Uma carreira em regulagem alta, volto na regulagem normal e aumento. Então, sempre que eu faço a regulagem alta, uma carreira vai para a esquerda, quando eu volto, eu já aumento, que equivale a dizer que eu fiz as 8 carreiras para o aumento. Os aumentos vão ser na lateral só puxando a agulha. Se quiser levar o ponto para fora e achar a laçada, também é indiferente. Faço 7 carreiras. Aumento a regulagem. Volto na regulagem normal. E faço o aumento. Assim até chegar na altura da cava, de começar a cava. Deu o comprimento até a cava, remalho de um lado e do outro 6 pontos.
Agora, essa cava vai precisar ser bastante comprida para caber naquele colete. Se eu faço uma cava muito apertada, a pessoa não consegue vestir e não vai encaixar, não vai ter a mesma medida na cava e no colete, então não serve. E além do que, essa vai ser uma manga dupla, já ocupa mais espaço, então as diminuições vão ser feitas mais espaçadas. Agora, o cuidado que eu tenho que ter daqui para frente é contar essas carreiras no mesmo intervalo, 7 carreiras na regulagem 6, uma em regulagem alta, e fazer as diminuições a cada 6 carreiras. Então, as diminuições eu vou contar pelo marcador de carreiras, e essas eu vou contando à parte. As diminuições eu vou fazer de 2 pontos a cada 6 carreiras. Nem sempre ela vai coincidir com essa marcação em regulagem alta. Então, sempre vou cuidando e, de preferência, sem interrupções de toube ou de outras pessoas ou do telefone. Sempre cuidar, quando você tem um trabalho assim mais minucioso, não ter distrações. A diminuição eu não posso fazer na borda. Mesmo com transportador de 2, eu posso fazer trazendo ele mais para dentro. Vou deixar 4 pontos na borda de margem e vou transportar 2 sobrepondo para fazer a diminuição. E depois eu venho levando aqueles que sobraram na lateral. A diminuição precisa ser mais para dentro porque a borda é costurada. Então, deixo 4 agulhas de margem de costura. Transporto 2, depois mais 2, depois mais 2. Acumulou 2 pontos. Se quiser fazer com o transportador de 1, a diminuição fica mais delicada ainda. Só que daí a cada 3 carreiras ou a cada 4 carreiras também poderia ser feito. Para agilizar o trabalho, pode usar um transportador grande, que é esse que eu vou usar agora. Então, as diminuições eu conto no marcador de carreiras, e as outras eu preciso contar aqui para ver, que foram 5... Assim eu vou fazendo as diminuições até o comprimento total da manga. Vim diminuindo 2 pontos a cada 6 carreiras até 90 carreiras. Fiz mais 4 e agora remalhar. Já deu o comprimento
e aqui eu fiquei com 46 pontos. É uma quantia grande para o alto da manga, mas ela vai ser arredondada e nós temos uma cava lá no colete bem grandona também. Então eu preciso de bastante pontos. Fazer uma cava maior, mais comprida, ficaria um exagero. Então esse arredondado que vai ser feito aqui na borda também ajuda a acomodar melhor o braço no colete. Agora remalho e depois volto os pontos do início, que foram começados com linha de outra cor, volto esses pontinhos para a máquina, são 80 agulhas, então eu deixo a manga ao contrário, volto os pontos e vamos fazer a parte de dentro, ou a outra parte na cor preta. Aqui também caberia fazer já o arredondado, mas deixando por dentro não vai fazer diferença nesse modelo aqui. Foram aqui, então, os 80 pontos de início. Agora é só tirar a linha, esse fio de separação, puxando, e a linha de outra cor solta. Esse fio é um fio para crochê, ele é bem fininho. Tirando esse fio de separação, a linha de outra cor, que foi o início, solta. E eu tenho os pontos todos colocados. Aqui eu vou usar a cor preta. Então, comecei a manga numa cor, o lado interno vai ser na outra. Os pontos são colocados o avesso para mim, o direito para a máquina. Com a próxima cor, a regulagem vai ser igual, os aumentos também e depois as diminuições também. E a cada marcação dessas, eu vou apanhando os pontos para fechar essas mini barrinhas. Primeira quantia de carreiras aqui eram 10, então eu sempre conto no marcador de carreiras para não me perder. Já aumento a regulagem, apanho os pontos nessa carreira, colocando para a máquina. E na borda, nos dois lados, eu vou deixar 2 agulhas sem apanhar, 2 pontos sem colocar, para ajudar na costura. Porque cada cor vai ser costurada independente, uma da outra. Se eu faço o apanho até o final, fica feio esse engate aqui. Esse modelo de trabalho em dupla face, eu já fiz um casaquinho miniatura para caber no vídeo e dar toda a continuação dele, toda a sequência do trabalho, desde as costas, depois os acabamentos, a frente, as mangas e a gola. Eu deixo na descrição o link, quem queira dar uma olhadinha lá, para se inspirar e fazer um tamanho original, um tamanho de verdade, não um tamanho reduzido. Pode ser para qualquer tamanho, desde criança, bebê, adulto, desde que caiba os pontos na máquina. E feito em 2 cores, pode ser reversível, você usar ou num lado, outro no outro, enfim. Essa não vai ter punho, então o próprio início aqui vai ser o punho. Vou fazendo os apanhos e os aumentos.
Depois que eu apanhei os pontos nessa carreira, eu faço uma em regulagem alta. Retorno à regulagem normal e faço as próximas 6, apanho novamente. E sempre cuidando dos aumentos. E agora eu vou começar os aumentos a cada 8 carreiras na parte preta também. Coloquei os pontos, aumento a regulagem, uma carreira, volto na regulagem anterior e faço o aumento. E apanho os pontos novamente. E assim eu vou fazendo até em cima. Cheguei em 160 carreiras, é o início da cava. Aqui coincide, é evidente que se eu estou levando, costurando as partes assim, apanhando os pontos, coincide o cinza com a parte preta. Então, remalho a mesma quantia de pontos que foi remalhado na parte cinza e começamos a cava. Apanho os pontos aqui de novo e continuo. Na cava, eu posso levar o apanhe até a última agulha. Ela não vai ter costura individual.
continuo o mesmo processo, apanhando os pontos e fazendo também as diminuições. Portanto, olhando no marcador de carreiras, agora as diminuições de 2 pontos até eu completar a cava toda, deixando em cima as quatro últimas carreiras, como foi deixado na parte cinza. E depois é só costurar. As duas mangas são iguais. Faço a outra manga da mesma forma, iniciando pela parte cinza, que fica mais fácil de apanhar os pontos depois quando eu teço a parte em lã mais escura. E agora a costura individual na cor de cada lado. Venho pelo lado direito da peça e vou apanhando 2 carreiras de um lado, somente a da cor cinza primeiro. Depois eu vou para o outro lado e faço com a cor preta aquele lado de lá. É a costura que costuma ser feita na lateral das blusas também. 2 carreiras de um lado, 2 carreiras do outro. Vou fazendo assim até a cava. Depois, viro pelo lado preto e faço, aproveitando esses restinhos que sempre ficam do início, aproveitando essa linha que daí já faz o arremate, até a cava. Na parte de cima, na parte da cava mesmo, eu prefiro deixá-la costurada, mas isso é opcional, ela não vai escapar dali. Ela vai ser costurada depois na parte da blusa, mas eu gosto de deixá-la fechada para cliente simplesmente colocar. Aqui eu vou fazer um vai e vem, com a agulha levando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Pontos pequenininhos, assim fica firme a borda, onde a pessoa depois escolhe o lado que ela quer e coloca na cava que foi feita do colete, levando de um lado para o outro.
Nossa ideia para hoje, então, é fazer a manga reversível nas cores do colete e deixar essas mangas avulsas para que a cliente consiga costurar da maneira que ela quer, variando, modificando um trabalho para inverno, que é um colete dupla face recheado com fibra. Esse é um modelo bem fácil de fazer e quem queira dar uma olhadinha na confecção do colete, eu mostro no final do vídeo o endereço desse colete aqui sendo feito na máquina. Nossa ideia então para hoje é essa. Bom trabalho!